meio do cinema, é necessário apontar os problemas mais complexos do mundo. Andrei Tarkovsky. Certamente, não tem ninguém na indústria do cinema que produziu uma fotografia tão bela da natureza quanto Andrei Tarkovsky. Se comparado a outros grandes diretores, Tarkovsky deixou uma obra pequena, de 7 filmes de longa-metragem e 3 curtas de seu tempo de faculdade. No entanto, seu legado é um dos mais preciosos para o cinema. O russo situou os problemas do mundo em seus trabalhos. Era um existencialista, queria conhecer a fundo a consciência humana. Assistir a um filme de Tarkovsky é como dialogar com a filosofia. Tarkovsky nasceu na União Soviética em 1932. Sua mãe era atriz graduada no Instituto de Literatura Maxim Gorky e seu pai, um dos mais cultuados poetas russos, o que obviamente influenciou o seu trabalho, que pode ser descrito como poesia visual. Até hoje, é o mais famoso diretor soviético desde Sergei Eisenstein. Escreveu vários roteiros, dirigiu a Ópera Boris Godunov em Londres e uma produção de rádio do conto Turbonaut por William Faulkner. Tarkovsky desenvolveu a teoria de cinema chamada esculpir o tempo. Ele diz que a verdadeira característica do cinema é transmitir a nossa experiência de tempo e alterá-la. No livro Esculpindo o Tempo, ele diz: "Amo muito o cinema. Eu mesmo ainda não sei muita coisa. Se, por exemplo, meu trabalho corresponderá exatamente à concepção que tenho ao sistema de hipóteses com que me defronto atualmente. Além do mais, as tentações são muitas. A tentação dos lugares comuns, das ideias artísticas dos outros. Em geral, na verdade, é tão fácil rodar uma cena de modo requintado, de efeito para arrancar aplausos. Mas basta voltar-se nessa direção e você está perdido." A natureza onírica ligada às memórias e à infância, o existencialismo e a espiritualidade são temas recorrentes em sua filmografia. O elemento mais trabalhado por Tarkovsky é o tempo, tanto no sentido de construção sensorial narrativa, quanto em relação às reflexões propostas. O cineasta encara a passagem da vida como algo natural, sendo a relação entre vida e morte, o novo e o velho, o fim e o recomeço, percebida em várias de suas histórias. A Destruição da Inocência e a Infância de Ivan, de 1962, A Destruição da Arte, em Andrei Rublev, de 1969, e A Destruição da Fé, em Nostalgia, de 1983. Embora seja um dos maiores nomes do cinema mundial, Andrei Tarkovsky encontrou barreiras para atingir o grande público por estar inserido em um contexto político e cultural da União Soviética no auge da Guerra Fria. Em 1954, ele entrou para a escola de cinema em Moscou chamada Instituto Estadual de Cinematografia, onde conheceu sua primeira esposa, Irma Rausch, e fez seu primeiro curta-metragem, que se chamava The Killers, baseado em um conto de Ernest Hemingway. O curta-metragem There Will Be No Live Today e o roteiro Concentrate sucessivamente completam sua experiência acadêmica. O primeiro longa-metragem realizado por Tarkovsky profissionalmente foi A Infância de Ivan, em 1962. Tarkovsky assume o projeto do diretor Eduard Abalov, que abandonou a produção. O longa concedeu a Tarkovsky aclamação internacional e foi vencedor do Leão de Ouro na cidade de Veneza.
Em 1965, ele dirige o longa Andrei Rublev, sobre a vida do pintor russo Rublev. Este só foi exibido uma vez em Moscou no ano seguinte, dado os problemas com as autoridades soviéticas. Solaris é uma adaptação do romance de mesmo nome do escritor Stanley Lem. O diretor faz o seguinte comentário: Solaris é para mim meu pior filme. Ao contrário do autor do livro, eu não tenho interesse no problema da relação entre o homem e o conhecimento, mas nos problemas psicológicos, os problemas humanos. Pode o homem viver em condições desumanas e continuar sendo homem? O Espelho é um filme autobiográfico, contendo passagens e impressões de sua infância. A evacuação na guerra, sua mãe com seus 2 filhos pequenos, a ausência do pai, o tempo no hospital. A narrativa não linear e os fatos dispersos temporalmente no filme são uma das interpretações mais fidedignas feitas sobre sua memória. O título do filme foi retirado de um dos poemas de seu pai. O Espelho ganhou a classificação de 3ª categoria que limitou a distribuição do filme, só alcançando alguns poucos cinemas e clubes de trabalhadores. Isso colocou o cineasta em risco de receber algumas acusações por desperdiçar fundos públicos. Acredita-se que esse seja um dos motivos que fez Tarkovsky considerar fazer filmes fora da União Soviética. Stalker foi sua última realização na União Soviética. O filme é baseado no romance Roadside Picnic, dos irmãos Arkady e Boris Strugatsky. Uma versão das cenas foram gravadas, mas quando a equipe analisou o material, viu que tudo tinha sido perdido. O filme foi inteiramente gravado mais uma vez e concluído em 79. Na Itália, onde filmou o documentário Voyage in Time junto com Tonino Guerra, também completaram o roteiro para o filme Nostalgia. O longa foi o primeiro realizado fora da União Soviética. Tarkovsky considerou O Sacrifício diferente de seus filmes anteriores, porque enquanto os anteriores haviam sido impressionistas em estrutura, esse tinha como objetivo desenvolver seus episódios à luz de sua própria experiência e que, por isso, assumiu a forma de uma parábola poética. A casa de Alexander, especialmente construída para a produção, devia ser queimada para a cena culminante em que Alexander queima sua casa e suas posses. A tomada foi muito difícil de ser realizada e fracassaram na primeira tentativa. Apenas uma câmera foi usada para esta cena, e enquanto gravavam a casa em chamas, a câmera ficou presa e as filmagens foram arruinadas. O Sacrifício foi o último filme realizado pelo diretor, permeando temas como determinação e esperança, levando 4 prêmios em Cannes. Na época, o cineasta já estava combatendo um câncer de pulmão que o levou à morte naquele mesmo ano. O início de A Infância de Ivan mostra uma criança aos pés de uma árvore e a última cena de O Sacrifício mostra uma criança também aos pés de uma árvore. Respectivamente, eles são a primeira e a última cena do primeiro e do último filme do diretor. O diretor russo segue influenciando cineastas ao redor do mundo inteiro, entre eles Béla Tarr no filme Satan Tango, usando elementos e cenários naturais, Terrence Malick com as lindas cenas naturais de O Filme To The Wonder, Lars von Trier em Melancolia e Clary Danes. O cinema europeu sempre rendeu excelentes histórias. O cinema de Tarkovsky rendeu excelentes percepções. Я хотел бы еще сказать всем молодым режиссерам, что они должны морально отвечать за те действия, которые они намереваются перенести на экран. Это главное. Затем, во-вторых, они должны привыкнуть к мысли, что кино – это искусство слишком серьезное и трудное, требующее огромных жертв, и что ты должен принадлежать искусству, а не наоборот.